Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Administração na disciplina de Administração da Produção. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade à unidade 4, que vem trabalhando o conceito geral de planejamento, programação e controle da produção. Na semana passada iniciamos falando sobre previsão de vendas e vamos dar continuidade nessa videoaula e na próxima videoaula também dentro dessa mesma temática. Então, na aula anterior, demonstramos a importância que a previsão de vendas tem para a produção, porque é a porta de entrada em toda a programação e planejamento e até mesmo o controle, né, dos recursos que dão entrada no processo produtivo, ou seja, é necessário que a gente tenha a visão de quanto que a gente tem que produzir com base em uma previsão de vendas, uma previsão de como a demanda ela vai se comportar no futuro. Então, falamos um pouco dessa relação, das decisões que são tomadas hoje para repercutir algumas medidas com resultados no futuro, né? Então, é isso que a previsão de vendas ela traz para a administração da produção. Discutimos também na aula anterior essa relação, né, de manter o equilíbrio entre o que é demandado e o que temos condições de ofertar para o mercado consumidor, né, a capacidade de produzir e atender essa demanda. Então, para que a gente possa chegar nesse equilíbrio, né, a gente precisa utilizar ou precisa tomar decisões que impacta na administração de materiais, como, por exemplo, a gestão dos estoques, porque os estoques é quem funciona como verdadeiro balizador ou elemento que equilibra essas duas relações da demanda com a capacidade de produção. E aí é quando a gente começa a ajustar a curva da previsão, né? Em alguns momentos, essa previsão ela pode estar sendo extrapolada ao que realmente foi consumido, ou, do contrário, a gente pode ter uma previsão aquém do que realmente foi demandado. Então, os estoques vêm fazendo essa função, esse papel de dar esse equilíbrio. Então, foi isso que discutimos um pouco na aula passada e vamos dar continuidade na aula de hoje, trabalhando mais algumas características que trazem à tona a relevância da previsão de vendas ou demanda para a administração da produção. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar o que torna as previsões ineficazes, né? O efeito do tempo nas previsões. Falaremos também um pouco de alguns perfis de comportamento da demanda e falaremos como se dá esse processo de previsão, dividindo ele em algumas etapas interessantes do gestor se aperceber. Então, vamos lá. Quais são as razões que tornam as previsões ineficazes, né? Então, a gente tem alguns destaques aqui. Primeiro, a gente traz a questão de confundir previsões com metas e considerar as metas como se fossem previsões. Isso é um dos erros mais habituais, né, de quem executa as previsões dentro da organização. A gente sabe que no que tange a demanda, essa função de prever essa demanda fica mais a cargo do setor comercial, com o pessoal lá de vendas, né? Ou o setor de marketing também influenciando essas decisões. Mas, quando a gente traz esses dados do setor comercial para a produção, a gente vai no sentido de tentar estabelecer algumas metas para que a produção possa alcançar, né? O que, na maioria das vezes, torna as previsões ineficazes é quando essas metas, elas se baseiam, na verdade, elas pegam as previsões e se transformam nas próprias metas de produção. Então, a gente tem que entender que previsão são estimativas de como vai se comportar o mercado demandante no futuro. Ou seja, a gente está no âmbito das especulações sobre o potencial de compras de mercado, que pode se confirmar como pode não se confirmar. Então, é um erro grande quando a gente pega o dado da previsão e transforma aquilo na meta. Porque se não se confirmar, eu vou estar ou produzindo mais ou deixando de produzir. Então, o conceito de metas para a produção fica melhor trabalhado quando a gente entende que é uma parcela desse potencial de compra do mercado a que a empresa deseja atender. Então, a gente começa a entender que
A produção, ela tem uma capacidade limitada. Ela não vai conseguir, de repente, atender uma demanda que venha superar a, a capacidade de fazer a produção funcionar, né? Então, a gente pega o quê? Uma parcela do potencial, cruza com os dados de capacidade e vê, não, com essa capacidade que eu tenho instalada, eu tenho condições de atender essa quantidade de consumidores, de clientes. Outro ponto que torna a previsão ineficaz é quando a gente, os gestores, gastam tempo e esforço discutindo se está acertando ou se está errando nessas previsões. Por que isso é um erro, uma razão de ineficiência nessas previsões? Porque a gente tem que entender que as medições elas nunca serão perfeitas, nem nunca serão precisas. Sempre haverá o componente do erro nessas previsões, por conta de várias incertezas, imprevisibilidades do mercado, que fogem à nossa alçada e à nossa competência de conseguir com precisão acertá-las. Então, os erros eles devem ser medidos, explicitados e avaliados. Então, mais do que a gente fazer essa previsão e ter lá a curva, né, que demonstra o comportamento da demanda por determinados produtos que são fabricados, eu preciso verificar com o batimento dessa previsão e a realidade da demanda, esses erros, essas discrepâncias que acontecem do que foi previsto para o que realmente foi demandado. Por quê? Entendendo o distanciamento que tem nesses valores, que eu vou perceber se eu estou errando mais nas minhas previsões ou se eu estou errando menos. A ideia é o quê? Diminuir essas incertezas e essas imprevisibilidades. Então, quando as discrepâncias forem além do que se julga aceitável, é necessário apurar as razões e atribuir responsabilidades, com o intuito de melhorar no futuro. Porque quando a gente vê que esse desvio padrão, né, essa variabilidade, ela está muito alta, significa que o método que eu estou utilizando para fazer as minhas previsões, eles não estão adequados. Então, até nisso, o erro é uma fonte de informação para o gestor entender que o seu método está sendo utilizado de forma equivocada. Outro ponto é levar em conta nas previsões que servirão para apoiar decisões e operações um número só. Então, é fundamental que estejam as duas informações, a previsão em si e essa estimativa do erro, né? O que interessa mesmo é saber quanto erramos. Quanto menos se erra, menos estoques serão necessários no processo para cobrir esses desvios. Como eu falei ainda há pouco, os estoques eles servem para justamente balizar essa diferença do que é o real com o que é o previsto, né? Então, os estoques fazem esse equilíbrio aí. Então, a gente precisa entender quanto que a gente está se aproximando do que de fato é a demanda efetiva, para eu poder gerar menos estoques, porque é um custo muito associado à empresa em si. Então, outro ponto que a gente conclui essa primeira tela, né, que trata das razões de previsões ineficazes, é, por exemplo, a gente desistir ou não se esforçar o suficiente para melhorar os processos de previsão, por não conseguir acertar as previsões. Isso é uma razão que ocorre muito, né? Às vezes, algumas organizações deixam de lado essa atividade de prever, o que é um equívoco muito grande, né? Porque simplesmente acham que não estão acertando e, de fato, nunca vai haver esse acerto preciso. E por essa questão não vê como uma necessidade fazer essas previsões. E aí vai justamente tocando essa produção de maneira aleatória, né? À medida que a demanda vai surgindo e vai se fazendo essa produção acontecer. Então, perde um pouco o sentido, porque se a gente quer prever o futuro, é porque a gente está querendo utilizar aquele dado para poder se precaver, né? Planejar a necessidade de força de trabalho, planejar a necessidade de mais materiais, dependendo de como devem estar os níveis de estoques, e por aí vai. Então, o importante é que tais gestores precisam melhorar seus modelos de projeção de forma a sempre buscar estar à frente dos seus concorrentes. Então, se a gente desiste simplesmente de fazer previsão, a gente está incorrendo no risco de ter perdas
de clientes para os nossos concorrentes. Porque aí a gente perde aquele parâmetro de dizer quanto que eu vou ter que produzir, a demanda como é que está se comportando, ela está aumentando, ela está diminuindo? No caso em que está aumentando, já vai para decisões focadas em quê? Em aumentar a minha capacidade de produção. Agora, se a demanda estiver diminuindo, já vou tomar decisões no sentido de quê? De investigar por que que está tendo evasão de clientes para os nossos concorrentes. Então, partindo agora para a ideia de entender as variáveis, né, que estão inerentes ao processo de previsões, uma das tais é o próprio tempo. Então, a gente não tem condições de falar em presente e futuro e não associar isso à própria variável tempo, né? Então, o efeito do tempo nas previsões é algo extremamente relevante da gente discutir. Por quê? Porque previsões, por exemplo, que cobrem longos períodos de tempo, elas são mais difíceis. Existem algumas razões que tornam essas previsões, quando são para um futuro muito distante, de ser mais difícil de acertar, né? Quais são? Primeiro, podem ocorrer mudanças na economia, podem ocorrer mudanças nas preferências de consumo, efeitos nos desenvolvimentos tecnológicos, né, e mudanças nas regulamentações do governo são alguns exemplos que interferem em fazer com que essas previsões, quando estão muito distantes, elas sejam mais fáceis de serem acertadas. Então, aqui esse gráfico ele mostra justamente essa relação. Aqui a gente tem no eixo do X a variável tempo, demonstrando um horizonte, né? E no eixo dos Y a gente tem a previsão da demanda e erro. E aqui a gente tem uma curva que demonstra o comportamento da demanda ou a previsão dessa demanda. O que é que a gente percebe aqui? Quanto mais próximo do tempo atual, né, de hoje, a gente percebe que a faixa de erro da previsão para o que de fato a demanda apresentou, ela é menor. O que seria essa faixa de erro? É a diferença do real para o previsto, né? À medida que a gente vai avançando nesse tempo, a gente vai vendo que essa previsão ela vai aumentando essa faixa de erro esperado. Então, isso é algo que o próprio fator tempo traz para que os gestores possam estar percebidos da dificuldade que é de prever, sobretudo quando a gente quer prever produtos específicos, por exemplo, um sapato de um modelo tal, tamanho tal, ou a quantidade se eu tiver numa indústria de tintas, de tinta de determinada configuração, né? Tinta a óleo, por exemplo. Então fica mais difícil. Então o que é que a gente faz para tentar diminuir essa faixa de erro aí no longo prazo? É justamente agregar nessa previsão famílias de produtos. Então, a tendência quando a gente quer uma previsão para mais distante é que a gente faça essa previsão com base na família de produtos e não de produtos mais específicos. Já quando a gente está mais próximo do tempo atual, aí sim dá para a gente prever produtos mais específicos, até porque a gente precisa saber quanto que a gente vai produzir daquele modelo, né, na semana seguinte. Então, aqui, a gente, dentro de previsão, a gente pode trabalhar considerando esses três grandes períodos, né? Por exemplo, o longo prazo, que aí está com previsões que envolvem de 1 ou mais anos. Dentro dessa de longo prazo, a gente pretende projetar o quê? Uma nova linha de produtos, por exemplo, e aí demanda saber como seria a aceitação do mercado para esses novos produtos e também entender a capacidade de novas instalações, né? Quando a gente percebe que a demanda ela está aumentando e aí a gente também tem que ampliar a capacidade de produção. Então são decisões até de cunho mais estratégicos, né? No médio prazo, a gente já faz previsões que envolvem intervalos em meses, por exemplo. Então, a gente já dá um recorte nesse tempo aí. Enquanto que na anterior é em anos, aqui a gente já trabalha dentro de intervalos menores, como os meses. Então, o que se pretende projetar é a força de trabalho, né? Quantos funcionários eu vou precisar me preparar para um determinado período. Acontece muito isso em demandas que apresentam sazonalidade. Por exemplo, a gente está próximo da Páscoa e aí
um aumento na demanda por ovos de Páscoa, a necessidade da gente, para aquele período, se antever na produção e contratar mais força de trabalho. Da mesma forma, a necessidade de estoques e aquisições de insumos. E num curto prazo, aí sim a gente já diminui ainda mais esse lapso temporal. A gente está tratando de intervalos em semanas. E aí, por exemplo, eu quero saber quanto é que vai ser a demanda para a semana que vem de determinado produto. Isso a gente pode fazer por produto, produto por produto, dentro da organização. Aí, nessas decisões, a gente pretende projetar o quê? Capacidade das máquinas, né? Eu já ter que programar como é que vai ser a produção em diferentes máquinas para diferentes modelos de produtos, necessidades de caixa, né? Adequação de estoques ao volume de horas de trabalho. Então, são decisões mais ligeiras, imediatas que a gente precisa tomar. Seguindo. Então, o efeito da agregação dos dados compensando a tendência nos erros da previsão, né? Aquilo que eu falei, para que a gente possa diminuir essa faixa de erro, né, nessa previsão, a gente tende a tirar um pouco o olhar dos produtos específicos, que pode ser tratado num curto prazo, mas num longo prazo a gente tende a agregar famílias de produtos. E aí sim, essas previsões ficam com uma faixa de erro menor, né? Então, essa agregação de dados pode ser maior para decisões de longo prazo, né? Então, como é que a gente... Vamos ver uma situação prática, né, desse conceito que envolve o tempo nas decisões de agregação de famílias de produtos. Então, temos um exemplo aqui, na previsão de vendas de sanduíche em uma loja de McDonald's, em que a gente tem uma tabela aí mostrando por sanduíche como que foi a previsão para o mês passado, isso feita há um ano atrás, certo? Então, a gente tem aqui quarteirão, Big Mac, hambúrguer, cheeseburger, filé de peixe, McChicken. Isso é o portfólio que foi considerado nesse exemplo. O total, a gente tem que foi 18 mil sanduíches, em um determinado mês passado, sendo que do ano anterior. O que é que a gente pretende no estudo da previsão? Prever, né, quais são as vendas efetivas no mês passado na loja analisada, como ocorreu essas vendas, né? No mês passado, agora dentro do ano atual. Então, a gente está fazendo um comparativo. E previsão, ela faz muito isso. Ela prevê o futuro com base em dados históricos, com dados do passado. Então, a gente vai ver mais à frente, em outra videoaula, as técnicas que são utilizadas para fazer essas previsões. E algumas delas são quantitativas, que necessitam de ter esses dados das previsões de vendas históricas. Então, vamos lá. Nessa situação, a gente tem como fazer um batimento aqui de tanto de item por item quanto do valor total, né? Do mês passado, no ano atual, em relação ao mesmo mês no ano anterior. Então, o que é que a gente vê aqui? Percentual de erro de previsão de um mês do ano passado e do mês do ano atual. Então, a gente tem aqui a previsão de erro por produto específico e a gente vê que tem uma variação que, para alguns itens, inclusive, é bem significativa, né? Então, a gente, quando faz essa análise de previsão produto por produto, considerando um lapso, um horizonte de tempo muito grande, a gente pode ter essas faixas de erros bem maiores, né? Então, aqui a gente tem a média dos erros das previsões por sanduíche ficou em torno de 20,8%. Então, como é que a gente faz para diminuir isso quando a gente quer prever para o longo prazo? A gente faz a agregação. Eu posso simplesmente fazer essa análise considerando o somatório de todos os hambúrgueres e criar essa previsão numa categoria chamada hambúrgueres, mais genérica. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente já percebe que a faixa de erro, olha como reduz, né? Considerando eles agregados. Então, eu teria o somatório do ano passado com o desse ano, então a gente tem aqui uma faixa de erro de apenas 2,4%. Algumas previsões foram superdimensionadas e outras subdimensionadas. Isso quando a gente vê as previsões produto por produto, né? Então, os erros tendem a se compensarem, resultando numa previsão agregada muito mais precisa. Então, aqui quando a gente faz a análise agregada da demanda, né? Então, a gente já vê que o erro ele tende a ser bem menor em relação
a análise produto a produto. Tendo visto um pouco essa ideia da relação do tempo para a previsão de demanda, a gente agora parte para esse conceito de como a demanda ela pode se apresentar, o comportamento dessa demanda, né? A demanda ela pode se mostrar bastante irregular, expressando alguns padrões de dados, como tendências, ciclos e sazonalidades. Então, são aspectos interessantes que esse estudo da previsão traz, né? Quando o produto em si ele traz algum tipo de tendência, né? Ou ele apresenta alguma sazonalidade, como foi o caso do ovo de Páscoa, que eu falei ainda há pouco. Então, pelo menos 3 grandes perfis a gente consegue identificar na literatura. A gente tem aqui o primeiro gráfico demonstrando o exemplo de um padrão de demanda aleatório, né, ou nivelado, sem tendência nem elementos sazonais. Então, a gente está aqui partindo da venda de um produto X, um produto qualquer, que a média ao longo de um tempo, né, é em torno de 200 unidades. E aí, a gente vê que as vendas reais, representadas por essas bolinhas aqui, elas oscilam, hora para mais, hora para menos, mas não demonstram nenhuma situação de tendência de aumento e nem picos que estejam muito distantes desse valor médio, o que demonstra que é uma demanda estacionária, né? Ela se comporta variando pouco daquele valor médio. No segundo gráfico, a gente já tem um exemplo de um padrão de demanda aleatório, com tendências crescentes, mas sem elementos sazonais. Então, aqui a gente já demonstra o quê? Que essa linha que representa a curva, né, que considera esses pontos da demanda, a gente percebe que ela tem uma leve inclinação, aumentando, uma tendência de aumento. Mas mesmo assim, os pontos, eles estão circundando em torno desse valor, né? Ou seja, a gente não tem um comportamento que demonstra sazonalidade, com picos e vales muito expressivos. Já na terceira forma de apresentação da demanda, a gente sim apresenta aqui um padrão de demanda aleatório que demonstra tanto tendências quanto sazonalidades, né? Então, o que é que a gente percebe aqui? A gente vê que existe um comportamento da minha demanda que ela está aumentando ao longo do tempo e também existem períodos bem significativos que a gente tem uma baixa grande em determinado período e também a gente tem picos de alta nessa demanda, né? Também em um determinado período. E isso acontece ciclicamente, ou seja, ano após ano, a gente vê que em determinados períodos existe uma baixa muito expressiva e uma alta muito expressiva. Então, isso daqui é um comportamento de demanda que apresenta tanto tendência quanto sazonalidade. Qual é o processo para se fazer uma previsão? Existem algumas etapas que os gestores eles devem estarem cientes disso daí, né? Previsões são, em geral, o resultado de um processo que, na verdade, se compõe pelo encadeamento de atividades. Que atividades seriam essas? Primeiro, coleta de informações relevantes, tratamento dessas informações, a busca por entender os padrões de comportamento, muitas vezes fazendo uso de métodos quantitativos, né, com séries temporais, como eu falei, a gente precisa de dados históricos, para tentar entender as tendências de compra e as repetições dela no futuro, né? Se existe esse comportamento de ser repetido como foi nos anos anteriores. Consideração de fatores qualitativos, isso também a gente, dentro das técnicas para fazer previsão, a gente tanto pode conciliar técnicas qualitativas, que dependem muito de aspectos subjetivos, da experiência de gerentes, de gestores de vendas, principalmente, como também pode utilizar técnicas quantitativas, né? E a projeção de padrões de comportamento. Para além disso, a gente consegue também, nesse estudo, estimar quanto que foi o erro, né, do que foi previsto com o que realmente se demonstrou efetivamente com a demanda. Então, esse é um diagrama interessante que ajuda a gente a entender melhor como se dá esse processo, né? Esse processo, representado por esse quadrado na cor em destaque cinza aqui,
Para se chegar a uma previsão de vendas, né, que vai subsidiar os gestores com informações de planejamento da produção, a gente passe por essas etapas anteriores. Primeiro, tem que ter um tratamento qualitativo dessas informações. De que informações? Das informações que saem da conjuntura econômica, das decisões da área comercial, das especulações, né, do mercado em si. Informações dos clientes, informações de concorrentes. Então, veja que é um congregado de informações qualitativas que precisam ser tratadas pelos gestores da empresa. Da mesma forma, a gente concilia essas informações qualitativas com o uso de algumas técnicas estatísticas, que seriam um tratamento mais quantitativo dos dados de vendas e de outras variáveis que estão lá nos históricos de vendas dos sistemas de informação das organizações. Então, de onde vêm essas informações? São informações que explicam o comportamento atípico, né? Alguma situação que fugiu da normalidade, dados históricos de vendas, dados de variáveis que expliquem as vendas, por aí vai. Então, são dados mais quantitativos, que juntos eles dão suporte para que os gestores se reúnam e discutam sobre essas previsões para os próximos períodos, os próximos anos, seja lá quais são os níveis de decisões que eles precisem tomar, para justamente fazer o comprometimento das áreas envolvidas e, consequentemente, o tratamento das informações disponíveis. Aí saindo um relatório, que seria a previsão de vendas, que vai auxiliar de modo mais amplo na avaliação do processo de gerar essas previsões, saber o quanto que a gente, com os métodos que estamos utilizando, estamos chegando próximo da realidade ou se estamos muito distantes. Se estiver muito distante, reavaliar os métodos e mudar, né, as estratégias, que seria justamente o projeto de melhoramento contínuo do processo de gerar essas previsões, fazendo esse processo ser cíclico, né, constantemente sendo revisitados e melhorados as formas de fazer o levantamento desses dados. Ainda dentro desse processo de revisão, algumas informações são relevantes para a previsão dessas vendas, né? Quais são as informações de previsão? Como já falamos, os dados históricos entram como sendo fundamental, período a período. Dados históricos da demanda, potencial de compra do mercado, aquelas que não foram realizadas, né? Vendas perdidas por indisponibilidade do produto. Veja que isso também é muito importante ter esses registros, para que a gente possa entender que em algum momento aquela demanda ela ficou reprimida e a gente precisa considerar ela na hora de dimensionar melhor a capacidade de produção. Informações relevantes que expliquem comportamentos atípicos de vendas passadas, exemplo, incêndio ocorrido num concorrente, né? Às vezes aconteceu de haver uma tragédia num concorrente e isso fez com que elevasse as demandas para o seu produto, né? Já partindo da ideia que são produtos que atendem de forma similar ao mercado consumidor. Previsão da situação futura de variáveis que podem afetar o comportamento das vendas no futuro, exemplo, tendência de evolução do e-commerce. Então, isso está hoje muito presente, né? O comércio eletrônico ele está ditando muitas formas das organizações hoje se precaverem, se prepararem para fazer esse atendimento desse mercado consumidor. Por fim, a letra E, aliás, conhecimento sobre a conjuntura econômica atual e previsão futura, também é importante. Padrões de comportamento da concorrência quanto a promoções e eventos. Então, veja que tem um cunho estratégico no próprio âmbito das projeções de vendas e de demanda, porque tem que estar analisando como é que o seu concorrente ele está praticando, alterando, né, o perfil ou o comportamento da demanda no mercado. Informações do setor comercial, como planos de promoções, lançamentos e relançamentos de produtos. Então, essas são algumas das informações muito importantes de serem levadas para o comitê que faz toda essa projeção da demanda para o futuro. Bom, pessoal, com isso a gente conclui essa videoaula e para a próxima videoaula a gente vai trazer um pouco de quais são os métodos e técnicas de previsão e trazer também algumas aplicações práticas. Espero que tenha servido para esclarecer mais alguns pontos interessantes desse conteúdo e até a próxima videoaula.